Amém, Jesus. Todos digam graças a Deus. Pega a tua Bíblia, vamos abrindo ela na segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Irmãos, está conosco hoje aqui o irmão Zeferino com a irmã Alzília. Deus abençoe, querido, irmão Zeferino, que já congregou com a gente um tempo aqui. Hoje nos visita aqui, a gente fica feliz e honrado com a visita do casal. Quem fica feliz, diga graças a Deus. Está nos visitando a irmã Gisele. Quem é a Gisele? Deus abençoe, Gisele, bem-vinda. É a filha da irmã Terezinha? Não. Parecida, pensei que fosse. Deus abençoe, Gisele. A Sônia. Deus abençoe, Sônia, bem-vinda. O irmão Osmar. Deus abençoe, irmão Osmar. E o Rafael é o jovem. Que Deus abençoe. Todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quem está alegre, diga graças a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que encontrou, diga amém. Irmãos, eu vou falar um pouquinho nessa noite aqui sobre 3 julgamentos. Até porque tem muitos irmãos que eles acabam confundindo. Eu já pude perceber que alguns irmãos eles não conseguem distinguir um julgamento do outro. E tem aquelas pessoas que acham que todos esses julgamentos é a mesma coisa, e não é. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esses 3 julgamentos. O primeiro é esse de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aquele que encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Senta agora, em nome de Jesus, pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, o primeiro julgamento que eu vou falar aqui é este, o tribunal de Cristo. Esse julgamento aqui, irmãos, para nós, igreja, é muito importante. Por que importante? Porque é o julgamento que antecede a nossa entrada no céu. Então, após o arrebatamento da igreja, e quem sabe que Jesus vai voltar, diga amém, Jesus. Tem pessoas que já está meio que desligada, meio que desacreditada. Muitas pessoas que estavam servindo a Deus hoje viraram as costas para Deus. E tem gente que acha que Jesus não volta, mas a Bíblia diz que ele volta. Só para os irmãos terem uma ideia, existem na Bíblia 318 referências. Isso é muita, né? 300 e um pouquinho mais. 318 referências que afirmam que Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia mostra que os profetas falaram da volta dele. Anjos falaram da volta dele. Apóstolos falaram da volta dele. E ele mesmo disse claramente. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, numa passagem bíblica, como João capítulo 14, é tão confortante, né? Jesus começa ali o capítulo 14 de João dizendo, não se turbe o vosso coração. Como o nosso coração às vezes fica turbado, né? Covid, desemprego, salários abaixo daquilo que a gente precisa, né? Quantos que estão ganhando um salário muito abaixo da necessidade que a pessoa tem? Às vezes paga aluguel, tem despesa, às vezes com um ente querido que está enfermo, e às vezes tudo aquilo que você ganha acaba não sendo suficiente para você se manter de uma forma digna, né? Violência, falta de segurança, e tantas coisas que vêm acontecendo, então muitas das vezes o nosso coração fica turbado. Porém Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem lembra que Jesus falou isso? Irmão, assim de moradas lá. Com certeza não vai faltar lugar para ninguém, meus irmãos. O céu é um lugar de muitas e muitas moradas. E tudo moradas boas.
E Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar e virei outra vez para vos buscar, para que onde eu esteja, vocês também possam estar comigo. Olha que palavra forte, meus irmãos. Para onde eu esteja, disse Jesus, vocês também possam estar comigo. Quantos nutrem no coração desejo de estar com Cristo? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Quem ainda tem esse desejo de estar com Cristo, levante a mão mais uma vez, diga aleluia. Ele voltará sim, para nos levar com Ele, para que onde Ele esteja, nós também possamos estar, meus irmãos. Então Ele virá. O arrebatamento, irmãos, será secreto. Não vai ser publicado nas páginas dos jornais, nem de revistas. Não vai ser dado uma nota nos programas de televisão. A internet não vai deixar nenhuma nota esclarecendo que vai acontecer o arrebatamento. É secreto. É tão rápido o arrebatamento, irmãos, que o apóstolo Paulo, descrevendo a rapidez deste evento, Paulo diz que vai ser como num abrir e fechar de olhos. Milésimos de segundos é o tempo que a gente leva para abrir e fechar os olhos. Então vai ser uma coisa muito rápida. O céu vai se abrir. Haverá 3 eventos no momento que o céu se abre: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Alarido relacionado com o mundo, trombeta de Deus relacionada com a igreja, voz de arcanjo relacionada com Israel. A trombeta soará. Paulo diz que nós não precederemos os que dormem, nós não subiremos antes de quem já morreu. Mas antes que essa igreja suba, o Senhor, ante o toque da última trombeta, ressuscitará os mortos. Ressuscitarão incorruptíveis, diz a palavra de Deus. Ressuscitarão com corpo de glória, não importando a causa morte deles. Não importa se morreram cancerosos, não importa se morreram queimados no fogo, não importa se morreram esmagados, não importa se foi Covid, se foi câncer. Ressuscitarão incorruptíveis, diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Um corpo glorioso. E os vivos serão transformados ante o toque da última trombeta. Paulo diz: a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados ante o toque da última trombeta. Que coisa linda, meus irmãos. Quem está se preparando para subir com Cristo, diga glória a Deus. Assim será o arrebatamento. Estando 2 no campo, haverá separação, meus irmãos. Jesus inúmeras vezes ensinou que haverá uma separação. Na igreja não tem separação. A igreja, ela recebe a todos. Não há separação na igreja. Mas para subir ao céu, haverá uma separação. O Senhor vai separar aquele que é fiel daquele que não é infiel. Uma das passagens bíblicas que mais me chama a atenção é Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Quando o profeta Malaquias, tomado pelo Espírito Santo, ele escreve dizendo: e outra vez, vai se repetir, meus irmãos. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por que Malaquias diz: e vereis outra vez a diferença? Porque no passado já foi mostrado esta diferença. Nos dias do dilúvio, quando o dilúvio consumiu a todas as almas viventes que habitavam sobre a terra, com exceção de Noé e sua casa, houve diferença daquele que servia para aquele que não servia a Deus. No dia em que Ló saiu de Sodoma, e após a saída de Ló, Sodoma foi consumida por fogo e enxofre, ali houve diferença entre o justo e o ímpio.
E o profeta diz, e esta diferença vai acontecer outra vez, meus irmãos. Querido, eu lhe dou um conselho, não seja apenas um membro de igreja. Querido, não tenha apenas o teu nome na secretaria de uma igreja qualquer. Querido, não se contente apenas em ter uma credencial na carteira, no bolso, de membro ou de obreiro. Não se contente apenas porque o teu nome está no rol de membros de uma igreja qualquer, mas se preocupe em ser um verdadeiro salvo em Jesus. Se preocupe em estar com o teu nome escrito no céu, no livro da vida, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Esta deve ser a nossa preocupação. Nós estamos aqui não para passar tempo. Haveriam tantos lugares para passar tempo nesta noite. Você poderia estar em casa, de pijama, na frente da televisão, assistindo o Fantástico. Não sei se ainda passa no domingo à noite, faz muitos anos que não vejo, mas acredito que ainda deve ser um dos carros-chefe da Rede Globo. Você poderia estar em casa agora de touca, pantufas no pé, pijamas, com pacote de pipoca, um copo de refri, assistindo o que aconteceu durante a semana aí na televisão. Você poderia estar num shopping agora, numa praça de alimentação, poderia estar numa sala de cinema, você poderia estar agora num baile, num lugar onde tem uma festa. Você poderia e teria tantas opções para nós estar, mas nós optamos para estar aqui, não para gastar tempo, passar tempo, não. Estar aqui para ouvir a palavra de Deus e para preparar a nossa vida para estar com Cristo, meus irmãos. Amém? Esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. Então nós queremos nos preparar, porque o arrebatamento vai acontecer. Todos os preparados vão subir. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, que o Senhor virá buscar um povo especial, zeloso e o que mais? De boas obras. Não é qualquer um. Quem sabe que quando você adquire um produto especial, você paga mais caro? Quem sabe disso? Ah, isso aqui é trigo. Pô, mas é um trigo especial. É gasolina aditivada. Opa, aditivada é diferente da comum, é um centavinho a mais. Tudo o que é especial é mais caro. Tudo o que é especial é melhor. Tudo o que é especial é diferente do comum, meus irmãos. E o Senhor vem buscar um povo especial, meus irmãos. Um povo que se chama pelo seu nome, meus irmãos. Um povo marcado e lavado pelo sangue de Jesus. É este o povo que Jesus vem buscar, meus irmãos. Então, nós temos que ser diferente do mundo, meus irmãos. O mundo vive o caos, como foi citado aqui ontem. O mundo jaz em quem? No maligno. O mundo jaz no maligno. O que a gente vê lá fora? Tudo aquilo de ruim. Tudo que não presta acontece. Então nós temos que ser diferentes, meus irmãos. Seremos arrebatados. E aí, pastor, e o tribunal de Cristo? Pois é, arrebatados. Primeira coisa, irmão, antes de entrar em Jerusalém, na Nova Jerusalém, nós vamos ao tribunal de Cristo. Se estivéssemos lendo aqui no original grego, esse tribunal seria a palavra bema. Bema é o tribunal. Seremos conduzidos. Quem nos levará, meus irmãos? O Espírito Santo. Quem sabe que o Espírito Santo é o agente usado por Deus para reunir a igreja e para levar a igreja? Quem sabe disso, diga glória a Deus. Escuta, como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como está você e o Espírito Santo? Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo é uma pessoa fervorosa, é uma pessoa animada, é uma pessoa zelosa, é uma pessoa que ela está esperando Jesus mesmo. Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Quem sabe que o Espírito Santo ele pode ser entristecido? Pastor, perdi. Não perdeu. O Espírito Santo
se entristeceu. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Lembra do casamento de Isaac, irmãos? Quem lembra do casamento de Isaac? Abraão, a figura do pai. Isaac, a figura do filho. Eliezer, a figura do Espírito Santo. Rebeca, a figura da igreja. O pai, Isaac, representando Deus, diz para Eliezer, figura do Espírito Santo: vá e busque uma esposa para meu filho. Traga ela, encontre ela. Em Gênesis capítulo 24, versículo de número 12. É um dos versículos mais bonitos do livro de Gênesis. Eliezer está orando. E ali no capítulo 24, versículo 12, ele fala para Deus: dá-me hoje bom encontro. Aleluia. Ajudai-me a encontrar uma boa esposa. Ajudai-me a encontrar uma mulher digna. Ajudai-me a encontrar uma moça verdadeira, uma moça pura. E aí Eliezer ora pedindo ao Senhor que lhe dê um encontro bom. E assim o nosso Deus, Ele enviou o seu Espírito para que o Espírito prepare a noiva do seu filho, irmãos. Glória a Deus. Abraão representa o pai, Isaac representa Jesus, Eliezer representa o Espírito Santo, Rebeca representa a igreja. Aqui na terra, o Espírito Santo está fazendo aquilo que Eliezer foi fazer, preparar a esposa para Isaac. O Espírito Santo, ele foi lá na rota da cocaína, lá na rota do crack. O Espírito Santo foi lá naquela casa de prostituição. O Espírito Santo entrou lá dentro daquela cadeia. O Espírito Santo entrou naquele terreiro de macumba. O Espírito Santo entrou na tua casa, fez uma obra grande na tua vida, transformou a tua vida e está te preparando para encontrar o esposo. Cada dia que passa, Ele vai trabalhando mais e mais na nossa vida. Quantos sentem o trabalhar do Espírito Santo de Deus na sua vida? Quantos? De verdade, meus irmãos. Deus ainda fala com você. Irmãos, quantas pessoas que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo? Né? Há uns anos atrás, irmãos, pastor não precisava chamar a atenção de ninguém. Quem fazia isso era o Espírito Santo. A igreja, ela marchava dirigida unicamente pelo Espírito Santo. Mas quando o crente, ele vai perdendo a sensibilidade, quando o crente vai ficando meio surdo para ouvir a voz do Espírito Santo, daí muitas das vezes o pastor tem que falar. E aí tem pessoas que não gostam. Não vou mais naquela igreja porque o pastor é muito radical. Não vou naquela igreja porque o pastor é muito grosso. Não vou naquela igreja porque o pastor é muito isso, é muito aquilo. Irmão, quem deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, às vezes vai ter que ouvir a voz dos homens. Às vezes, Deus usa até o ímpio. Quando você está na rodinha lá com os teus amigos que não são crentes, e tu escandaliza eles com o teu comportamento, quantas vezes eles te falaram: ué, tu não é crente? E tu fica que nem um tomate, vermelho, corado, mas continua vivendo a mesma vida. Às vezes, você, em vez de glorificar a Deus, você está servindo o quê? De tropeço. Em vez das pessoas te respeitar, às vezes as pessoas te escarnecem. Por quê? Porque você é crente e você faz tudo aquilo que o mundo faz. De maneira que tem crente que até beber socialmente ele bebe. E eles ficam batendo na tecla: o pecado não é beber, pecado é se embriagar. Pecado não é beber, pecado é se embriagar. Querido, tira isso da cabeça. Já viu alguém brincar com fogo e não se queimar? Hã? Tem até um provérbio: quem brinca com fogo, se queima. Aí você fica brincando com bebida, daqui a pouco você está um pinguço. Não é verdade, meus irmãos? Então, você tem que ser diferente. O Espírito Santo está preparando a igreja. Quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai pegar essa igreja aqui e vai levar ao encontro de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15.
O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E onde é que vai ser esse julgamento, pastor? Vai ser aí em cima no céu, em algum lugar. Só que esse julgamento aqui, irmãos, não está relacionado à salvação, mas está relacionado à entrega de galardão. Porque quem foi arrebatado está salvo. Só que Jesus Cristo vai entregar galardões. Aí entra aquela história das coroas. Coroas da alegria, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa de glória. São 5 coroas. Não sabemos se literalmente são coroas ou se são outro tipo de galardão, mas uma coisa é certa: haverá uma recompensa para quem é fiel, haverá uma recompensa para quem trabalhou, para quem deu fruto, para quem ajudou as almas chegarem-se a Deus. Essas pessoas serão recompensadas pelo Senhor naquele grande dia, meus irmãos. Então, aí Paulo escreve aqui na 1 de Coríntios, capítulo 3, veja o que Paulo escreveu aqui, ó. 1 de Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sob este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 3 materiais suportam o fogo. 3 materiais são destruídos pelo fogo. O que significa isso, pastor? Tudo aquilo que você faz com amor, tudo aquilo que você faz com dedicação, isso terá recompensa. Amém? Os irmãos que vêm aqui, numa hora fora de culto, ensaiar, estão se dedicando. Os irmãos do grupo que vêm aqui ensaiar os louvores numa segunda-feira à noite. Pô, a semana começou segunda-feira, todo mundo trabalha. Chega em casa 5, 6 horas da tarde, toma um banho, joga uma fatia de pão no estômago, corre para a igreja para ensaiar. Para sábado à noite e domingo à noite está aqui apresentando o louvor. Os irmãos que trabalham na igreja, abrindo culto, recepcionando, limpando, fazendo com que o local esteja adequado para receber as pessoas, às vezes sacrificando lazer, sacrificando às vezes até tempo com a família, mas dedicando-se ao trabalho do Senhor, meus irmãos, com amor e com dedicação total, igreja. Tem gente que faz as coisas de Deus melhor do que as dele. Tem gente que se entrega mais para Deus do que propriamente para as suas próprias coisas. Tem pessoas que largam, às vezes, interesses próprios para lutar pelos interesses de Deus. E essas pessoas, elas serão recompensadas pelo Senhor naquele dia, meus irmãos. Vale a pena, viu, meus irmãos? Quem compreende, diga amém, Jesus. Passa sono, canseira, fadiga. Às vezes sofre humilhação por parte de pessoas até da própria igreja, que às vezes tentam pisar em cima, mas a pessoa resiste, e ela diz: não, eu estou fazendo para Deus, eu vou continuar fazendo, não importa, fui criticado, me ofenderam, tentaram puxar meu tapete, mas eu faço para Deus, eu não vou parar. Deus recompensará vocês, meus irmãos. Todos nós seremos recompensados naquele grande dia. Apocalipse 22, versículo 12, diz assim: cedo venho, Jesus falando, cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia! Ele vai chamar pelo nome. Glória a Deus. Ele vai lhe chamar pelo teu nome.
E você vai se apresentar perante Ele naquele tribunal. E Ele vai dizer: está aqui meu servo, está aqui minha serva, a coroa da justiça, a coroa da alegria, a coroa incorruptível, a coroa de glória, porque você foi fiel, você fez a minha obra, você granjeou almas para o reino dos céus, e aqui você receberá o teu galardão nesse dia. Todos nós seremos recompensados naquele dia, meus irmãos. Por isso, irmão, faça o teu melhor para Deus. Eu quero concluir, irmão, esse pensamento aqui do Tribunal de Cristo, falando para os irmãos do seu Manuel, que eu já falei aqui. O seu Manuel, ele era carpinteiro, trabalhou 30 anos na mesma empresa, e era daquele tempo que se aposentava com 30 anos de trabalho. Hoje está mais difícil, né? 30 anos trabalhando como carpinteiro, seu Manuel requereu a aposentadoria junto ao INSS, ele foi concedida, e ele chegou ao patrão e disse: patrão, pedi a minha aposentadoria, já obtive a resposta do INSS e estou me desligando da empresa. O patrão ficou penalizado porque era um funcionário bom, 30 anos de casa. O patrão disse: olha, é uma pena perdermos o senhor, mas eu gostaria que o senhor me fizesse um favor. Antes de o senhor se desligar da empresa, construa a última casa para mim. E o seu Manuel disse: está ok, farei segundo o seu pedido. O patrão disse: olha, faça a casa, está aqui a planta, capricha. O patrão foi viajar, deixou o seu Manuel fazendo a última obra dele. Só que como era a última obra dele, ele estava mais preocupado com a aposentadoria do que com a obra que ele estava fazendo. Ele estava mais preocupado em parar de trabalhar e gozar agora um período de descanso do que com a obra que ele estava fazendo. Daí ele contratou mão de obra desqualificada, contratou profissionais que não eram bons, já foi comprar material, já não comprou material de qualidade boa, já começou a comprar material de qualidade inferior e fez a casa. Terminado a casa, o patrão veio de viagem, o seu Manuel foi lá com a chave e disse: patrão, está feita a casa como o senhor pediu. Porém, não era uma casa como o seu Manuel estava acostumado a fazer, com bons profissionais, material de ponta, top. Era uma casa que não foi caprichada, o material era de segunda mão, os profissionais não eram bons, ficou coisa fora de prumo, não ficou nada bom. Quando ele entrega a chave para o seu patrão, o patrão disse: seu Manuel, fique com as chaves. Esta casa é um presente da empresa para o senhor. Queremos lhe premiar pelos 30 anos de trabalho aqui. Esta casa é um presente para ti. Agora me diga, se ele soubesse que ele estava construindo a casa dele, será que ele não tinha caprichado, meus irmãos? Será que ele não tinha contratado uns profissionais melhores, um material de mais qualidade? Mas ele não imaginava que aquela casa seria a casa dele, um presente a ele, meus irmãos. Querido, essa casa representa a nossa vida, meus irmãos. O que nós estamos fazendo? Às vezes fazendo as coisas tudo empurrado com a barriga, né, meus irmãos? Às vezes murmurando, tem pessoas que faz, mas murmura. Irmão, se for para você reclamar, não faz. Porque quem faz e reclama, de Deus não ganha nada. Quem faz e murmura, de Deus não ganha nada. Então para de reclamar, então não faça. Se você faz bem feito e saiba que você está fazendo para o Senhor. E Ele é quem vai te recompensar naquele dia. Oricalabachanda candarabachai. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, levante a sua mão e glorifique o Senhor aqui nessa noite. Faça com alegria, porque a recompensa vem do Senhor, meus irmãos. Amém? Vou cantar o mesmo corinho, vou ler a mesma passagem bíblica. Não faz isso, irmão. Não sai um corinho novo. Mas eu estou sem tempo. Melhora, arruma um tempo.
para de ler sempre o mesmo versículo, para de falar sempre as mesmas palavras, para de cantar sempre, às vezes, não que não possa repetir, mas tenta apresentar alguma coisa nova para Deus. Irmão, saia dessa rotina que você vive. Não seja apenas um no meio das pessoas, mas deixa Deus te usar. Quem sabe Deus quer te levantar de uma forma tão maravilhosa, mas você não se prepara, você não ensaia, você não ora, você não lê a Bíblia, você não chega mais cedo, você não tem dado oportunidade para Deus trabalhar na tua vida. Tem pessoas que se contentam com migalhas, meus irmãos, e Deus quer fazer às vezes algo tão grande na nossa vida, meus irmãos. Quem compreende, diga glória a Deus. Não se contente com migalhas. Ah, não, mas tá bom, vou cantar esse mesmo. Vamos lá. Não, vou pregar esse aqui mesmo. Tá bom. Tá louco de bom, hoje é segunda-feira mesmo, pregar só isso aqui, não tem ninguém na igreja, culto pequenininho, quarta-feira pouquinho a gente pregar isso aqui. Não faça isso, irmão. Se houver uma pessoa aqui, Deus estará aqui do mesmo jeito, meus irmãos. Quem compreende? Tu não é daquele crente que pensa que Jesus está só a partir de 2 pessoas, não, né? Porque tem uns malucos aí que pensam isso. Ah, pastor, mas está na Bíblia, Mateus 18, versículo 20. Onde estiverem o quê? 2 ou 3. Então tem gente que acha que para ter culto tem que ter pelo menos 2. Não, filho. Pode ter um só. Se você estiver sozinho, Deus está com você. Vamos entender a Bíblia. O contexto de Mateus 18, 20 é o seguinte: é disciplina. Jesus disse: o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. E aí ele diz: o que 2 ou 3, onde 2 ou 3 estiver, eu estou ali. Está falando ali de disciplina, de decisões que a igreja toma. Mas a presença de Deus, se houver uma pessoa, Jesus já está ali. Se não houver ninguém, a presença de Deus também está ali, meus irmãos. Então, se houver poucas pessoas, eu não vou cantar hoje porque tem pouquinhas pessoas. Às vezes quando o culto é maior, sobra gente para cantar. E às vezes quando o culto é menor, falta gente. Ah, não vou cantar hoje porque tem pouquinha gente. Mas tu não está cantando para as pessoas. Tu entende isso? Quem compreende que a gente está louvando a Deus? Então você tem que tirar essa ideia. Ah, pouquinha gente, não vou cantar. Cante, se houver um, cante igual. Se houver 2, 3, meia dúzia, cante. Porque nós louvamos a Deus. Amém, igreja do Senhor? Imagine, você sabe, eu quase não tenho olhado, mas tem site aí de pastores que quando são convidados tem que preencher o formulário. Evento para quantas pessoas, vai ser cobrada entrada, não vai, tem que preencher tudo aquilo, e o pastor estabelece um valor X para pregar, e o cantor estabelece um valor X para cantar. E as pessoas agendam o pastor que vai receber um valor X para pregar, e agendam o cantor que vai receber um valor X para cantar. Será que Jesus algum dia agendou, irmão, para ir pregar? Lembra de Jesus no poço de Jacó, irmãos? Quantas pessoas tinha lá? Uma. Naquele dia Jesus não pregou. Ele falou: é só uma pessoa, não vou nem gastar saliva aí com essa, ainda mais essa mulherzinha. Mas quando Jesus viu a samaritana, Jesus viu que era a grande oportunidade de evangelizar ela. Jesus pregou para aquela mulher, meus irmãos. E aquela mulher creu em Jesus Cristo e ela trouxe uma multidão para Jesus. Glória a Deus. Então, faça com amor, faça com dedicação. Amém, meus irmãos? Faça isso para você ter o teu galardão. Então, primeiro julgamento, tribunal de Cristo. Segundo julgamento, vamos em Mateus 25. Versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31, meus irmãos. Quem achou, diga amém. Presta atenção, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória. Segundo julgamento, o julgamento do trono da glória. Amém? Onde vai ser esse julgamento? Alguém tem ideia de onde vai ser esse julgamento? Alguém tem noção? Pastor, onde é que vai ser esse julgamento? O primeiro é no céu, o tribunal de Cristo. E esse aqui, o julgamento do trono da glória, onde é que vai ser? Esse aqui vai ser na terra. Olha o que diz o versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Sabe onde é que vai ser esse julgamento, irmão? Vai ser em Jerusalém. Jesus Cristo, diz aqui o versículo 31, que o Filho do Homem vier na sua glória com todos os santos anjos com ele. A igreja sobe, passa pelo tribunal de Cristo, recebe galardão, entra na Nova Jerusalém, participa das bodas do Cordeiro, 7 anos se passam e Jesus Cristo virá novamente à terra. E sabe quem vem com Jesus agora? Os anjos e a igreja. Meu Deus, glória a Deus. Quem se alegra com isso, levante a mão e diga aleluia. Mas pastor, eu pensei que a gente ia para o céu e ficava trancado lá. Não, meus irmãos, nós vamos ao céu, 7 anos depois nós vamos descer, porque o Senhor vai agora executar o julgamento das nações. Aqui na terra, irmão, haverá a grande tribulação. O anticristo vai estabelecer o seu trono e o seu governo. O anticristo exigirá dos moradores da terra que adorem a imagem da besta, o nome da besta. O anticristo perseguirá aqueles que aqui estiverem para que recebam o nome, a marca ou o número da besta. Aqueles que se negarem a receber serão mortos. Haverá uma só igreja, haverá um só governo, haverá uma só moeda. O anticristo será o governante da terra. 7 anos depois, Jesus desce. Desce, meus irmãos, para destruir o trono do anticristo. Quando Jesus descer, a Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, que Jesus Cristo descerá sobre o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus colocar a planta do pé no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se partir pelo meio. A Bíblia diz que todas as tribos da terra, olhando para ele, se lamentarão. A Bíblia diz que assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim será o dia da vinda do Senhor com poder e grande glória, meus irmãos. Será um dia que vai impactar esta terra. Se na primeira vez ele veio para a igreja, agora ele vem para a igreja. Se na primeira vinda ele veio para levar a igreja, agora ele virá para punir os pecadores que estão na terra, meus irmãos. No momento em que Jesus desce, o anticristo estará cercando Israel para destruir várias nações aliadas ao anticristo, estarão fazendo guerra contra Israel. Jesus Cristo destruirá o iníquo pelo sopro da sua boca. E essas nações que estavam fazendo guerra contra Israel, elas serão julgadas. Se você observar mais abaixo aqui no versículo 32, diz que o Senhor vai apartar os bodes das ovelhas. Os bodes aqui nesse texto representam as nações inimigas de Israel. Quem sabe que hoje existem muitas nações que são inimigas de Israel. Querido, agora nós temos um presidente que está olhando para Israel com bons olhos. Mas tivemos presidente já que não gostava de Israel. Os irmãos sabem disso. O presidente Lula viajou para o Oriente Médio. Sabe onde é que ele foi? No túmulo daquele Arafat. Todo governante que é amigo de Israel, ele vai a Israel e vai visitar o túmulo das vítimas do Holocausto. Lula não. Ele vai para lá e ele vai aonde? No túmulo de Arafat, que era um inimigo ferrenho de Israel. Então nós tivemos aqui no Brasil já governantes que eram inimigos de Israel. A Rússia hoje é inimiga de Israel.
As nações árabes, na grande maioria, são inimigas de Israel. Muitos países europeus são inimigos de Israel. E todas as nações inimigas de Israel estarão aliadas ao anticristo para destruir Israel. E o Senhor descerá exatamente nesse momento para se assentar no seu trono, porque Jesus é da descendência de Davi. E quando ele veio a primeira vez, ele não se assentou no trono, mas lhe deram uma coroa de espinho e lhe mataram na cruz. Então ele virá agora para cumprir a profecia, para se assentar no trono de Davi lá em Jerusalém, para reinar não apenas sobre Jerusalém, mas para reinar sobre toda a terra. Jesus descerá, e todas as nações que estavam contra Israel serão chamadas de bodes. As nações aliadas a Israel serão chamadas de ovelhas. As nações amigas de Israel serão colocadas à direita. As nações inimigas de Israel serão colocadas à esquerda. Esse julgamento, qual é a finalidade? O julgamento que Jesus vai realizar aqui em Mateus 25:31, a finalidade é separar as nações que vão entrar no milênio. Quem sabe que haverá 1000 anos de paz? Quem sabe, diga amém, Jesus. Por que haverá paz? Porque o diabo será lançado onde? No poço do abismo. E não é só o diabo não, é os demônios. Jesus vai passar o rodo, viu, meus irmãos? Após o julgamento das nações aqui, meus irmãos, Jesus vai passar o rodo geral. O Satanás e todos os demônios serão lançados no poço do abismo. E sobre eles será colocado o selo para que não mais engane as nações. Jesus vai separar as nações amigas de Israel, vai colocar à direita, e vai separar as nações inimigas de Israel, vai colocar à esquerda. As nações inimigas de Israel não vão participar do milênio, mas serão lançadas no inferno. As nações amigas de Israel entrarão para o milênio, meus irmãos. 1000 anos que Cristo governará aqui na terra, igreja. E a igreja governará com Cristo. Que privilégio, hein, meus irmãos? Quem sabe que isso é um privilégio muito grande? Levante a mão e diga glória a Deus. Jesus estará visivelmente em Israel, em Jerusalém. A igreja estará com Jesus aqui na terra. E nós governaremos 1000 anos com Cristo. Irmão, a maldição da terra vai ser removida. Isaías capítulo de número 11, quando você lê, você fica estarrecido. A Bíblia diz que haverá uma paz tão grande que o leão vai pastar junto com a vaca, o urso vai pastar com a vaca. Quem lembra disso? Hoje, se você colocar um leão e uma vaca, um urso e uma vaca, eles se matam. Eles comem a vaca. Mas naqueles dias a maldição vai ser removida. Não haverá mais, irmãos, essa situação que a gente vive hoje aqui, a lei da sobrevivência. Então haverá perfeita harmonia entre os animais. A Bíblia diz que uma criança, ela vai meter a mão numa cova de uma serpente e vai pegar a serpente, e a serpente não vai lhe picar, porque a maldição da terra vai ser removida. Os homens terão longevidade, ninguém vai mais morrer jovem, meus irmãos. Todos terão vida de 600, 700, 800, 900 mil anos de vida aqui na terra. Aqueles que ficarem para o milênio. A igreja, ela já está com o corpo glorificado, não morre mais. Mas os seres humanos que estiverem aqui na terra por ocasião do milênio terão uma vida longa, meus irmãos. Vai ser uma época de muita glória. O profeta Joel diz que as armas vão ser convertidas em instrumento de agricultura. O fuzil, o tanque de guerra vai virar enxada, vai virar foice, vai virar trator, vai virar colheitadeira. Todas as armas de guerra serão transformadas em instrumento, ferramenta de agricultura, meus irmãos. A terra vai produzir abundantemente. A Bíblia diz que o deserto vai florescer, louvado seja Deus. Oricalabachanda candarabachai. Quem quer ver essa terra abençoada por Deus, levante a mão e diga amém, Jesus. Essa terra será abençoada por Deus, meus irmãos. O próprio deserto vai florescer e vai dar fruto. E nós com Cristo aqui, meus irmãos, quem sabe Jesus vai dizer para você, olha, você vai reinar sobre essas 10 cidades aqui, ó.
se vai reinar sobre estas 20 cidades, sobre aquelas 30, sobre aquelas 50 cidades, nós reinaremos com Cristo. Será 1000 anos de muita paz. Então, o julgamento das nações de Mateus 25, 31 é o objetivo de separar os inimigos de Israel dos amigos de Israel. Nações inimigas de Israel não entram no milênio. Nações amigas de Israel entram no milênio. E seremos, junto com Cristo aqui, governadores dessa terra. Tu acha que isso é pouco? Querido, você não tem talvez nenhum passaporte. Nem eu tenho. Mas naquele dia nós vamos viajar o mundo todo aqui, ó. Reinando com Cristo. Jesus nos dará missões. E nós sairemos lá de onde Jesus está em Jerusalém. Viremos talvez no Brasil, na Alemanha, na China, no Japão. Para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Governar com Cristo. Alacandarrabacheia. Vale a pena servir a Deus ou não vale, meus irmãos? Olha, Ele sim é o Senhor da terra. Ele é o Senhor do céu e o Senhor da terra. Ele sim é o Senhor de todo este universo, meus irmãos. Deus é o Senhor de todas as coisas, meus irmãos. Chegará um tempo em que este mundo será governado por Jesus. Então, o julgamento das nações é para preparar o início do milênio. Bendito seja Deus. Amém, meus irmãos? E o outro julgamento, eu vou falar rapidamente aqui por causa do horário, Apocalipse 20. Esse último julgamento, irmão, é o julgamento no final dos tempos. Depois do diabo ser solto do abismo, vai enganar as nações, haverá grande batalha do Armagedon, e então virá o fim, diz a Bíblia. E aí quando chegamos em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, a palavra nos diz: e vi um grande trono branco. Primeiro julgamento, tribunal de Cristo. Segundo julgamento, o trono da sua glória. E o terceiro julgamento, o julgamento do trono branco. João na ilha de Patmos diz: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Note que aqui os julgamentos são de pessoas que morreram. E vi os mortos, grandes e pequenos. Não significa adulto e criança. Significa, sim, pessoas grandes, vida social, ricos, pequenos, pobres e humildes. Porque o rico não vai para o inferno porque é rico, assim como o pobre não vai para o céu porque é pobre. Para o rico e para o céu, para o pobre e para o céu, tem que se converter e aceitar Jesus. Ninguém vai para o inferno ou para o céu por causa da sua condição social. Vai para o inferno por causa do pecado, e vai para o céu porque se converteu a Jesus, meus irmãos. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Que livros? Bíblia Sagrada. Esse livro vai ser aberto naquele grande dia. Que livro mais, pastor? Livro das obras, livro da consciência, livro da vida. Todos estes livros estarão ali sobre o trono onde Jesus se assentará. E estes livros serão abertos. O livro das obras conta a vida de todos nós, desde o momento da nossa formação no ventre materno até o último dia da nossa vida aqui na terra. Então o livro das obras conta a história de quem? Da nossa vida. Todas as mentiras que contamos, todos os pecados que cometemos, todas as vezes que caímos, todas as vezes que voltamos atrás, todas as vezes que pecamos, está registrado no livro das obras. Se você se arrependeu, também está escrito lá que você se arrependeu. Se você não se arrependeu, está escrito lá que você não se arrependeu. E vai ser assim, meus irmãos. Jesus vai abrir o livro das obras e vai dizer: olha, no dia 1º de setembro de 2021 você fez isso. Não, senhor,
Não fiz não, não lembro. Ah, não lembra? Olha ali. É você? Jesus vai mostrar a própria pessoa para a pessoa. Olha lá, é você aquele ali? Sim, sou eu. Olha onde você está indo. Olha o que você está fazendo. Vai começar, meus irmãos, ali uma baticeira de joelho um no outro ali, um desespero, meus irmãos. Vai começar ali um derramamento de lágrimas. A pessoa ela vai ver que de Deus não pode esconder, de Deus não tem como escapar. E quando a pessoa se vê a si mesma cometendo o pecado que não se arrependeu, pecado que não renunciou, ela vai começar a ficar desesperada, vai começar a chorar. A Bíblia diz que ali diante do trono haverá pranto, haverá desespero das pessoas, as pessoas vão gritar por misericórdia, mas será tarde demais, meus irmãos. Não haverá mais misericórdia naquele grande dia. Amém. Livro das obras. Mulheres que vão comparecer ali, o senhor vai abrir o livro das obras e vai dizer: minha filha, você teve 3 filhos? Não, senhor, eu tive um só. Não, mas aqui diz que você teve 3. Ah, Deus, é que 2 eu fiz aborto. Meu marido ganhava mal, a gente estava preocupado com a educação dos filhos, com a alimentação do filho, com vestir filho. Optamos por abortar. Pois é, mas eu te dei 3. Você chegou aqui só com 1? Vai ser difícil, meus irmãos. Se você abortou e você se arrependeu, é uma história. Mas tem gente que aborta e não se arrepende. E acha que fez um negócio da China. E é pecado. Aborto é um crime contra alguém indefeso. Aborto, irmãos, é matar quem não pode se defender, meus irmãos. Aborto é destruir uma vida criada por Deus, porque o nosso corpo é instrumento de Deus para a criação da vida. Não diga que o filho é teu, que a vida é tua, não. O nosso corpo é instrumento de Deus para a criação da vida. Deus usa o nosso corpo para criar a vida. Essa vida que muitos matam. Mas essas mães vão ter que prestar conta. O que é que Deus disse para Jeremias? Te escolhi e te santifiquei para o profeta desde o ventre da sua mãe. E se a mãe de Jeremias fosse uma dessas? Ah, vou abortar porque a situação está difícil, o passe de ônibus está muito caro, o carro só cabe 3, 4 no máximo, o lugar na mesa só tem 3, 4 lugarzinhos, tem que botar mais um para... Vou abortar. Deus havia escolhido Jeremias desde o ventre. E se essa mãe interrompesse essa gravidez, ela não estaria matando alguém escolhido por Deus, meus irmãos? Queridos, não sei se você já ouviu, Marco Feliciano, a sua mãe tentou abortá-lo com agulha de crochê. Quando ela estava grávida de Marco Feliciano, tentou abortá-lo com agulha de crochê, introduzindo para abortá-lo, não conseguiu. Deus tinha uma obra com a vida dele. Mas quantos que as mães abortam? Jogam num saco de lixo e desovam em qualquer lugar. Mas Deus pedirá conta desse filho e dessa filha a essa mãe. Deus pedirá conta ao marido que abandonou a sua esposa. Deus pedirá conta ao pai que abandonou os seus filhos. Deus pedirá conta aos filhos que abandonaram seus pais. Livro das obras, todos serão julgados segundo a obra escrita naqueles livros. Vai ser desesperador, amém, meus irmãos? Quem compreende, diga amém, Jesus. E olha, irmãos, nós estamos vivendo uma época tão difícil, irmãos, porque principalmente hoje, irmão, com a rede social, o pecado está muito fácil para a gente. Quem compreende, diga amém, Jesus. Toda hora tem alguém se oferecendo na rede social para você. Toda hora tem alguém se oferecendo, toda hora tem alguém te pedindo, toda hora tem alguém se oferecendo a você. E se você for uma pessoa que não tem compromisso com Deus, você acaba cedendo. Nunca tivemos um tempo em que tantas famílias estão sendo destruídas do dia para a noite. As pessoas, irmãos, elas estão achando normal flertar com estranhos pela internet. Mulheres e homens casados estão achando a coisa mais normal dessa vida flertar com pessoas estranhas pela internet.
Ah, mas achei tão bonita você, achei tão bonito você, achei tão inteligente, tão interessante. E fica flertando, flertando, e vai jogando conversa fora, e vai jogando conversa fora. Quando vê, está pecando, está destruindo, às vezes, a união, a família. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Então, a nossa geração, ela está sendo muito atingida pelo diabo. Muito. O diabo, ele conseguiu entrar na maioria das casas dos crentes. É preciso, na nossa casa, ter a proteção que havia na casa de Raabe. Aquele cordão de cor vermelho pendurado na janela daquela casa era uma tipologia do sangue de Jesus Cristo. E é preciso que a proteção do sangue de Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, da tua família, para que Deus possa guardar a tua vida. Quem quer a marca do sangue sobre a tua casa? Quem quer a marca do sangue sobre a tua casa? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Irmãos, presta atenção, não é pecado gastar tempo com rede social, não é pecado gastar tempo para navegar na internet, mas se nós gastasse 10% do tempo que a gente gasta com internet, com rede social, 10% desse tempo, se a gente gastasse em oração e leitura da Bíblia, nós seríamos mestres, nós seríamos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. A maioria das pessoas aqui não dorme antes da meia-noite. Se não houvesse televisão, se não houvesse computador, se não houvesse internet, você ia chegar em casa depois do culto, ia comer alguma coisa, dobrar o joelho, orar e ia deitar. Mas como a internet, como tem televisão, você vai chegar em casa depois do culto, vai comer alguma coisa e você vai sentar ou vai deitar, vai para frente de uma televisão, vai para frente de um computador, vai deitar com um aparelho celular na mão e você vai ficar até depois da meia-noite. Não leu a Bíblia, não orou. Só se alimentou das coisas do mundo. Mesmo que não sejam as coisas ruins. Pode ser até coisas engraçadas. Mas ninguém vai para o céu porque assiste coisas engraçadas. Vai para o céu quem ora, vai para o céu quem lê a Bíblia, vai para o céu quem obedece, meus irmãos. Então veja só, não vou nem perguntar, mas a maioria aqui dorme depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Mas o que fica fazendo até meia-noite? Orando? Não. Lendo a Bíblia? Também não. Distrações. E aí a gente fica uma pessoa natural, meus irmãos. Não sente quase mais a presença de Deus. Não tem mais aquela força, às vezes, que a gente tinha. Mas é tempo de mudança, meus irmãos. Amém, igreja? Deus pode mudar a nossa vida se nós dar liberdade para o Espírito Santo. Quem quer dar liberdade para o Espírito Santo? Quem quer dar liberdade? Vamos deixar Deus mudar a nossa vida. Irmão, do trono branco não saiu ninguém salvo. Todos que estavam no trono branco para serem julgados foram lançados no lago de fogo. Esse julgamento é o julgamento dos ímpios mortos. Não é o julgamento da igreja. É o julgamento dos ímpios que haviam morrido e que foram trazidos ali para o Senhor julgar eles. E dali não saiu ninguém para o céu, ninguém saiu vencedor, todos ali foram condenados. Vamos buscar Deus para que naquele grande dia a gente não esteja ali diante daquele trono branco, irmãos, mas que naquele grande dia a gente possa já estar com Cristo, irmãos. Amém, igreja do Senhor? Que Deus abençoe a igreja. Bate as palmas para Jesus, bate as palmas, isso. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga o sangue de Jesus tem poder. Canta comigo um pequeno corinho, irmãos. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão. Vem, vem, vem. Vem carregar a cruz, vem, vem, vem.
Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, vem, vem. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem dar glória a Jesus. Vem, vem, vem. Vem carregar a cruz. Bem forte. Vem, vem, vem. Vem carregar a cruz. Vem, vem, vem. E vem, vem, vem. Vem carregar a cruz. Vem, vem, vem. Jesus está chamando o pecador para salvar. Quem não aceitar Jesus, lá no céu não vai entrar. Jesus está chamando o pecador para salvar. Quem não aceitar Jesus. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Amém, Jesus. Palmas para Jesus, louva Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Presta atenção aqui em nome de Jesus Cristo, irmãos. Presta atenção. 5 pessoas aqui, que Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus tem um propósito grande contigo. Grande. E olha, não é a primeira vez que alguém fala isso para ti. Então isso não é uma novidade, é algo que você já sabe. Deus tem algo para fazer na sua vida, algo grande, mas a gente também tem que preparar a vida para que Deus realize a obra que Deus tem. Amém, meus irmãos? Onde é que estão essas 5 pessoas? O inimigo tem lutado para você desistir. Venha em nome de Jesus. São 5 pessoas. 1 veio. Faltam 4. Cadê essas 4 pessoas? Venha em nome de Jesus. Faltam 3.